Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós vamos agora falar, de acordo com a palavra de Deus, da prova que mais Deus nos prova todo dia. Essa prova nós temos que passar nela, porque senão é reprovado mesmo. Essa é uma prova que devemos estar muito atentos. É o que Deus observa a nós a todo momento, que é a lei do reconhecimento. Então isso é uma lei bíblica, é uma lei espiritual, é uma lei que está dentro do Velho Testamento, do Novo Testamento. É onde Deus faz a prova principal num cristão. Se ele passar na lei do reconhecimento, a bênção o acompanha e honra vem que nunca se viu. Por isso vamos completar hoje esta ministração, que é uma das principais. Se você tem a Bíblia, então a leitura que vai ser feita primeiramente em Mateus, no capítulo 8, a leitura vai começar no verso 5. Depois nós vamos também utilizar aí uma passagem também como exemplo em Efésios 6 depois. Então nós vamos ministrar o fundamento da lei do reconhecimento. Ela é ampla dentro da Bíblia, mas se você tiver o fundamento dela, você é aprovado por Deus, porque Ele prova mesmo sobre a lei do reconhecimento. Se for reprovado na lei do reconhecimento, pode ir para qualquer lugar, pode ir para qualquer empresa, qualquer igreja, pode ir para qualquer situação que Deus não aceita se for reprovado. Então vamos ler Mateus capítulo 8, verso 5, que é sobre o centurião ou o capitão romano de Cafarnaum. Diz o seguinte: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um capitão do exército romano, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu servo, ou meu criado, está na cama deitado paralítico e violentamente atormentado, ou moribundo, ou seja, já quase morto. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. Mas o centurião, ou capitão romano, respondendo disse: Senhor, mas eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado na minha casa, mas dize só uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados a minhas ordens, e digo a esse vai e ele vai, e a outro vem e ele vem, e ao meu criado faz isto e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que seguiam: Em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé ou fidelidade. Mas eu vos digo que muitos virão das partes do mundo, do Oriente, do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, e com Isaque, e com Jacó, no reino dos céus. E os filhos do reino, ou judeus, serão lançados nos infernos, ou nas trevas exterior. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao capitão romano: Vai, como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o criado sarou. Então podeis assentar, e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Irmãos e irmãs, então uma das provas que Deus nos prova e nos observa todo dia é sobre a lei do reconhecimento. Então o que é o conceito de lei? Lei é o que rege uma situação social, uma família, um estado, uma circunstância. Então lei é o regimento. Então existe uma lei divina, tanto no Novo Testamento como no Velho Testamento, chamada a lei do reconhecimento. Você pode notar que, por exemplo, o mandamento de honra o teu pai e a tua mãe, você pode ver que é um mandamento, mas ele também é usado na nova aliança. Você pode ler lá em Efésios, diz capítulo 6, que diz: o primeiro mandamento com promessa: honra o teu pai e a tua mãe, para que viva bem e tudo vai bem, e viva bem e não morra antes do tempo, e tudo vai prosperar. Então veja bem, o filho honra o pai e a mãe, é uma lei de reconhecimento. Só da pessoa estar honrando os pais
ele nem precisa orar pedindo bênção. A lei do reconhecimento já traz para ele: tudo vai prosperar, tudo vai bem. Quando fala tudo, é tudo: amor, família, dinheiro, empresa, todas as áreas. E viverá bem. É lei do reconhecimento. Então a Bíblia declara várias leis do reconhecimento, e Deus nos observa, Ele fica nos provando nessa área. Quero saber se meu filho reconhece as leis constituídas, leis de trânsito, lei dentro da família, lei no casamento, lei na igreja, e principalmente a lei da visão de Deus, ou a lei da unção. Então são várias leis do reconhecimento: família, leis constituídas na nação, aquelas que estão dentro da palavra. Então Deus fica nos observando, Ele fica nos provando. E Deus olha: aquele meu filho, ele desrespeita a lei do trânsito, então ele não reconhece a lei, então ele está reprovado. Por quê? Porque os céus, ele é organizado na autoridade de Deus. O pecado surgiu em confronto à autoridade de Deus, a desobediência. Então Deus nos prova sempre no reconhecimento da autoridade, no reconhecimento das leis, no reconhecimento das pessoas que estão sobre nós. E quando nós somos aprovados, Deus nos honra. Então você tem que estar sempre nessa premissa. O que é a premissa? A premissa é uma verdade que, se você cumprir ela, levará a uma bênção. Por exemplo, você vai numa empresa, você vai numa escola, você vai na igreja, você vai visitar os seus parentes mais velhos. Então aonde você vai, a primeira coisa que você vai no local é primeiro observar a autoridade que está lá, porque certamente Deus que colocou a autoridade lá, Deus está representado lá, muitas vezes por uma lei subjetiva, uma lei escrita, muitas vezes por uma pessoa. Então veja bem, sempre você tem que ter essa premissa, essa verdade. Aonde tiver, você procura a autoridade e respeitá-la, porque Deus está te provando. Vamos supor que você vai numa repartição pública e você fala: não, eu vou furar a fila ali, vou dar um cafezinho para o atendente, ele vai me atender primeiro, passar os outros para trás. Você está quebrando princípios da lei do reconhecimento, tá? Corrompendo. Vamos supor que você fala: não, eu vou correr, a via é de 70 km, mas vou fazer 100 para me pegar o sinal vermelho, verde, ainda passa no vermelho. Você passou, talvez nem tinha lá o pardal para tirar foto, mas subjetivamente você quebrou a lei do reconhecimento da autoridade, a menos que você estava em perigo de vida, aí é outra coisa. A vida está sobre a lei, mas sempre que há uma justificativa plausível de vida sobre a lei. Mas Deus sempre fica observando o princípio do reconhecimento. E quando somos aprovados, por isso que é uma lei que é ao longo da vida. Por quê? Vamos supor que você já tem uma vida cristã há muito tempo. Vamos supor que você vai visitar os seus bisavós, seus avós. Aí chega lá na casa e põe lá o café, ou o jantar, o almoço. Aí você já chega esfomeado e já senta na mesa. Os velhinhos vêm até com a bengalinha e fica observando, você já está sentado. Mas se você observa a lei do reconhecimento, você levanta e fala: não, os mais velhos primeiro, vamos honrá-los, que diz a palavra: respeitai as clãs. É lei do reconhecimento. Veja bem, o mundo faz lei. Você pode ver que nos ônibus não tem aí uns lugares reservados para os idosos, não tem já nos aviões, não tem já nos locais para os idosos. Muitas vezes nem respeita, a pessoa passa em cima, fica lá dormindo, o velhinho lá em pé. Então veja bem, é para todo lado tem a lei do reconhecimento. Então Deus fica observando tudo isso, e o cristão que é aprovado, a bênção já o acompanha sem ele orar. Tanto é que Jesus, ele é um exemplo de uma pessoa que foi reconhecido por um estrangeiro, um capitão romano que não era nem judeu, que estava com um servo criado doente. O capitão romano podia falar: não, criado, servo, isso aí pode morrer, põe em outro lugar. Mas veja bem, aquele homem falou, ele amava até o seu criado, seu servo. Ouviu de Jesus. O que ele ouviu de Jesus? Que ele era o rei dos judeus, o filho de Deus, o Salvador, que cura, o que liberta, o que desceu do céu. Então ele vai a Cafarnaum
Ou seja, encontra Jesus, ele já fala: Jesus, mestre, ainda chorando, clamando, meu servo está morrendo, está lá, jaz no leito de morte, e eu quero que tu cure ele, abençoe ele. Então Jesus fala: eu vou lá na sua casa orar para ele. Mas veja bem que o homem ainda fala: não, tu é rei, tu é filho de Deus, desceu do céu, tu és Senhor eterno, eu não sou nem digno que entre na minha casa não é propícia para receber rei. E aquele homem falando, reconhecendo a realeza de Cristo, reconhecendo que ele desceu do céu. Agora veja os religiosos: Jesus estava ali como um curador somente, ou como mais um profeta, ou como mais um da turba, que muitos pensavam. Mas aquele homem nunca nem tinha falado com Jesus, já aplicou a lei do reconhecimento. Reconheceu ele como rei, como filho de Deus, como aquele que desceu do céu, e declarou: tu não é digno de entrar na minha casa, fale uma palavra só que o meu criado vai ser curado. Porque eu também tenho autoridade. Eu falo para o meu soldado: vai, ele vai. Eu falo para o criado fazer isso, ele faz. Tu é o rei, pode falar que vai cumprir. Então Jesus fala: nunca vi tanta fé em Israel, em lugar nenhum. E ele então fala: e virá o dia que virá pessoas do Oriente, do Ocidente, e vão assentar com Abraão, Isaac e Jacó, e os religiosos vão tudo para o inferno, vão para as trevas exterior. É o que Jesus falou, por faltar a lei do reconhecimento. Então nós temos que estar atento, que Deus está nos provando a todo momento, na rua, dentro da igreja, no casamento, com os mais idosos, com a visão de Deus, com a palavra de Deus, com as leis. Toda pessoa que é aprovado na lei do reconhecimento, as bênçãos já acompanham ele sem ele orar, sem ele pedir, sem ele nem querer, bênção já vem para ele. A lei do reconhecimento dos filhos dos pais, a lei do reconhecimento da unção, da visão de Deus. E se quebrar isso, vem peso. Se o filho não obedece o pai e a mãe, vai morrer cedo, nada vai bem na vida dele. Se a pessoa desobedece a visão de Deus, vira leproso. Veja o que ocorreu com Miriam e Arão. Moisés era o irmão mais novo, mas Deus deu a visão para ele de tirar Israel do Egito e trazer a glória de Deus na terra. Moisés vai casar-se com a mulher cozida de pele escura. Miriam quer interferir, Arão, e quer passar em cima dele. E ela fala: mas também Deus fala comigo em visão, e Deus fala comigo, não fala só com ele, e queria brigar com ele. E Deus fala: Miriam e Arão, eu falo com Moisés boca a boca, com vocês eu falo com enigmas, e tu não respeitou a unção que está nele, a visão, a autoridade que eu dei para ele. O que ocorreu? Miriam ficou leprosa, ela quebrou o princípio da lei do reconhecimento. Ela viu o irmão só como um caçula e não reconheceu ele como ungido, como aquele que estava com a visão de Deus. Então veja bem, temos que tomar muito cuidado com a lei do reconhecimento, porque tanto ela traz benefício, como ela pode reprovar alguém, pode levar a pessoa para a lepra, pode levar a pessoa para a degradação. E eu já vi muitas pessoas que já me criticaram, me escorraçaram, me agrediram, e a pessoa blasfemou, xingou, aqui mesmo no ministério. Teve um líder, um pastor, que ele falou: não, Deus não fala só contigo, Deus é comigo. Eu falo: Deus é contigo também, Ele fala, Ele abençoa. Só que ele começou a ouvir muito profeta, e encheu ele de tanta coisa, e não respeitou a autoridade. Eu não lancei praga nele, de maneira alguma, abençoei, falou: quer fazer da tua vontade, mas você não vai levar a unção ministerial, você vai perecer, você vai sucumbir, porque não é isso que Deus tem, não é isso que Deus está falando. Passou 3 meses, morreu, deu um acidente, não sabe nem como que morreu, e levou muitos com ele, e hoje está tudo desviado. Então por que isso ocorre? Deus não pôde fazer nada? O diabo que derrotou? Não, porque a pessoa quebrou a lei do reconhecimento. É o que ocorreu lá no céu. O próprio Satanás criou o primeiro pecado, quebrou o princípio da lei do reconhecimento, que ele ia subir acima do Monte Santo de Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado dentro da escola, com o professor, dentro da igreja, no ambiente de trabalho,
nas repartição pública, nas leis de trânsito, na vida ministerial, com a visão de Deus. Deus sempre está nos observando se nós estamos vivendo a lei do reconhecimento. Então tome muito cuidado. Veja bem, um dos grandes exemplos que Deus aprovou foi o rei Davi. Como que Deus aprovou Davi? Porque quem era o rei Saul. Mas o rei Saul desobedeceu a Deus, o rei Saul entrou em decadência, mas quem podia tirá-lo era só Deus. Mas o general de Davi falou, ele estava lá na caverna de Adulão, vamos lá dissipar ele, já tira a vida dele, Davi, e tu vira rei. Davi corta a orla do vestido e dói o coração, mas ele não tocou no rei Saul. Ou seja, ele respeitou a lei do reconhecimento, porque ele era rei ainda, ele não tinha morrido ainda, Deus não tinha tirado ele ainda, mesmo que ele era ruim, pecador, estava em decadência, mas só Deus podia tirá-lo. E Davi então reconheceu isto, mas os seus generais não, mas Davi foi até o fim sujeitando ao rei Saul. No fim, Saul morre, suicida, e Davi vira rei. Mas aquela atitude de Davi de reconhecer o chamado de Saul, sobre o chamado que Deus deu para ele, só Deus podia tirar. Mas na realidade Saul se autodepreciou, mas Davi não tirou da mão dele. Não foi pela a mão dele que Saul morreu, senão ele viraria um rei sanguinário. Então Davi teve a lei do reconhecimento, aí que o reino dele foi abençoado. Se ele tivesse matado o rei Saul, o reinado dele seria sanguinário, não prosperaria, não seria de êxito, seria de derrota, de fracasso, e seria derrotado. Então veja que a lei do reconhecimento, ela é muito importante. Deus nos prova mesmo, para ver se nós vamos reconhecer a autoridade, as leis, reconhecer o mais velho, a visão de Deus. Se nós vamos falar, meu Deus, tu é que delegou a autoridade, só tu pode tirar, eu prefiro obedecer, fazer a vontade do Pai. E assim Deus vai nos aprovando e nos abençoando. Então no caso do centurião, Jesus nem orou, não precisou Jesus nem ir na casa do centurião. Jesus elogiou aquele homem que não era nem judeu. Ele falou, nunca vi tanta fé em Israel, porque ele estava reconhecendo a lei do reconhecimento, reconheceu o Senhor como rei, como Senhor, a autoridade dele. Jesus falou, pode ir que o servo seu já está curado, está abençoado, e voltou à vida. Um milagre aconteceu, lei do reconhecimento. Então esta é uma prova diária, essa prova está todo dia, até o último suspiro, se vivemos até Jesus voltar, ele arrebatar a igreja, mas é ao longo do tempo, a todo momento você deve estar atento. Onde eu estou, me sujeito à autoridade. Onde eu vou, tem autoridade, me sujeito lá. Onde eu estou, me sujeito à autoridade e me reservo à autoridade. Então é necessário que você tenha a atenção às coisas, para não perecer. Esse dia mesmo eu estava numa ação de uma irmã, uma ação de bens, de repartição de partilha. Ela já estava separada há muitos anos, e o antigo companheiro dela queria os bens dela tudo. Então teve a ação e fomos lá ajudar a irmã, que ela não tem como pagar a justiça, e fomos defendê-la. Então chegou lá o outro homem e com o advogado dele, e a juíza começou a perguntar à irmã, como que é a situação? Não, bem assim, ocorreu assim. E o homem lá já começou a falar, não, juíza, não é assim não, é dessa maneira. E a juíza falou, cale a boca que eu não te dei autoridade para falar, continue falando. E ela continuou falando. Ele interferiu de novo, e a juíza falou, respeite a autoridade e te dou mais uma chance. E a juíza falou para o advogado dele, mande ele calar a boca, ele vai ter consequências se ele não falar, se ele abrir a boca sem eu autorizar. Aí ele resmungou, a juíza simplesmente chamou o meirinho, pegou o telefone e chamou o sargento lá do fora e mandou prender ele. E está lá, desacata a autoridade, a ação está continuando, ele está preso, desrespeita a autoridade. Então aonde a pessoa vai,
ele tem que saber, ali é autoridade, então eu só tenho que sujeitar o que a autoridade está pedindo. Se a autoridade mandar calar a boca, eu calo. Se a autoridade mandar eu falar, eu falo. Então veja, Deus respeita as pessoas que vivem debaixo da lei do reconhecimento. Então não brinque com essas coisas. Na lei, na igreja, muitas vezes na igreja as pessoas levam na barriga, passam em cima do líder, do pastor, da visão, não está nem aí. Isso aí vai trazendo consequência séria, até morte, até lepra. Mas Deus honra aqueles que observam a lei do reconhecimento. Por isso que Deus tem dado a visão gloriosa. Então há muitos anos eu estou debaixo de uma autoridade sobre mim. Mas nunca rebelei, saí, eu falei, mas está difícil, não reconhece a visão que eu falo, que eu prego, que Deus me deu. Simplesmente falou, Senhor, tu mandou obedecer, ficar e sujeitar, aqui estou. Então, o que ocorreu? As próprias lideranças falaram, não, deixe ele agora caminhar na visão que Deus deu para ele, está abençoado, cumpra o seu chamado, vá adiante, e não tem discrepância nenhuma. Enquanto era para obedecer e cumprir e sujeitar, Deus viu que ficamos até o último minuto, mas não fomos nós que pedimos demissão, tiramos ou rebeliamos, ou brigamos ou confrontamos, esperamos em Deus. Então por isso que falamos, ao longo da vida Deus vai nos provar na lei do reconhecimento, seja a autoridade certa ou errada, seja a lei pesada ou não, seja a lei contraditória ou não, temos que sujeitar. Porque muitas vezes você está indo na rua, mas é só 40, eu queria até andar 70, não dá vontade de andar mais, mas você tem que estar ali sujeito, porque Deus está observando tudo. Isso que traz bênção, benefício, isso que traz vitória. Mas no meio do povo de Deus é onde mais se observa a quebra da lei do reconhecimento. Por quê? Porque se o povo de Deus tivesse mesmo sujeito à lei do reconhecimento, que estaria tudo bem, honrar pai e mãe, vai tudo bem e tudo dá certo. Honrar a visão de Deus, nunca é leproso, vai prosperar. Ocorreu com Miriam e Arão, eles não caminharam mais com Moisés, principalmente Miriam. Lá na frente ela deu lepra, depois, ou melhor, naquela semana deu lepra, lá na frente ela morre, no meio do caminho, não chega nem em Canaã. Arão perece também. Então, na medida que vai confrontando a lei do reconhecimento, a pessoa vai enfraquecendo e não vai sendo aprovado. Mas toda pessoa que é aprovada na lei do reconhecimento, Jesus vai falar, nunca vi tamanha fé em Israel. Vai assentar com Abraão, Isaac e Jacó. E muitos que falam que me serve vão para os infernos. Não é o que Jesus falou? É o que está na palavra. Então, um dos grandes princípios da prova de Deus é a lei do reconhecimento. Como que está a lei do reconhecimento na sua vida? Você quer só servir a Deus? Fala que serve a Deus? Fala que faz a obra de Deus? Mas como que você está na lei do reconhecimento? Então temos que estar muito atentos. Então temos que falar, Espírito de Deus, me ajuda a me sujeitar. Mesmo que você está com alguém inferior a você, sujeito a você, obedeça. Seja uma pessoa dedicada, fidedigno. Mesmo que seja uma pessoa que é doutor ou que é formado, mas se tem alguém que está superior a você em alguma situação, porque muitas vezes você pode entrar numa empresa e o gerente lá é autoridade, talvez ele tenha só segundo grau, mas ele que responde lá, então sujeite a ele, sujeite a pessoa. Você vai entrar no banco, qual que é a primeira autoridade que você vai encontrar no banco? É os guardas que estão lá, eles têm autoridade da lei, da Polícia Federal, eles têm autoridade do Ministério da Justiça, de guardar os bancos, é a autoridade que foi dada a eles. Então se eles pedem, tira a chave do bolso, quer te revistar sua bolsa, se tem metal, aquela é a autoridade dada. Você vai falando, não vai me revistar, não vou entrar do jeito que eu quero. Não entra, vai desrespeitar a lei, e Deus está vendo isso. Então sujeite, seja uma pessoa que aonde vai encontre autoridade, sujeite a ela, e Deus está te provando. Isso já vai trazendo bênção, riqueza, fartura, honra, benefício, bênçãos que você nem imaginou virá. Principalmente o respeito
as coisas espirituais, porque o confronto às coisas espirituais traz lepra, morte, destruição, fracasso, vai diminuindo a alegria das coisas de Deus. Miriam foi ficando leprosa, Arão foi perecendo, e assim por diante. Mas veja bem, os que mantiveram fiéis, Deus honrou grandissimamente. Então hoje, para completar, Deus nos prova é obedecer autoridades. Obedecer a autoridade. Tem autoridade até nos impostos, mesmo que os impostos sejam caros. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Nunca pense que só porque serve a Deus e crê, já está abençoado. Você tem que saber que Deus nos prova para nos aperfeiçoar. E Deus quer saber o quanto temos a lei do reconhecimento dentro de nós. Na família, no casamento, na escola, nas leis civis, nos ambientes. Estamos sempre procurando uma autoridade para sujeitar. Deus vai nos honrar com toda certeza. O próprio Jesus, como quando ele esteve na terra, ele foi diante de Caifás. Ele sujeitou ao sumo sacerdote Caifás. Não é o que ocorreu? Caifás blasfema dele e confronta ele, ele sujeita. Depois ele é levado a Pôncio Pilatos. E ele também, Jesus fala, o poder que é dado, foi dado a ti, porque lá do céu que lhe foi lhe dado. Não é o que Jesus falou para Pilatos. E ainda, Deus ainda usou a mulher daquele governador, porque a mulher dele teve um sonho, que ficou atormentada, e o sonho era, não entre na questão desse justo. E a mulher não era autoridade, ela conta para o marido, meu marido, não entra na questão desse justo não. Veja bem, essa mulher, ela respeitou a autoridade de Cristo, porque ela falou, não entre na questão desse justo. Então ela via Jesus como justo. Ela fala para o marido, mas ele fica no meu termo, então eu vou lavar as mãos. Ele poderia ter falado, é justo. Até a lei romana declara, se a pessoa é justa, tem que libertar ele, tem que ficar livre e honrado. Mas ele lava as mãos e deixa o povo escolher. Então ele ficou neutro, foi condenado por causa disso. Mas a mulher dele não, que aquela mulher teve um sonho, não entra a questão do justo. Então ela teve a lei do reconhecimento, aquilo salvou ela com toda certeza. Então é necessário que tenhamos a lei do reconhecimento. Fala, Espírito de Deus, me ajude a ser sujeito sempre. Não que você sempre vai ser pisado, não. No reino do céu, o menor vai ser o maior. É a honra que Deus sempre vai dar. Então queremos o melhor, venhamos a viver a lei do reconhecimento. Então assim é que Deus vai provando. Então ao longo da semana foi falado muitas formas de prova, como agir, como proceder, agir como verme, pedir para Deus sondar o coração, orar no Espírito, a mudança do vasilhame em vasilhame, viver a visão de Deus, como foi pregado ontem. Por isso que muitos de Israel caíram, porque em vez de olhar para a visão de Deus, ficava criticando Moisés, zombando que ele era velho, que ele estava demorando e que não tinha comida, não tinha água. Em vez de eles olhar para a visão, murmuravam. É a mesma coisa hoje, as pessoas olham para o homem, falha, mas se a pessoa falando, mas a visão de Deus, vamos cumprir o que Deus está dando, aí ninguém perece, mas muitos vão morrendo pelo deserto. E a prova que Deus mais prova é essa, que ela é ao longo da vida, a prova da lei do reconhecimento. Essa ninguém escapa nem um dia, é até o fim da vida, até Jesus voltar, é a lei do reconhecimento, mas é a que vai te trazer honra que você nunca imaginou. Então assim completamos mais uma etapa, e as palmas para louvar e bendizer o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Então fique de pé, irmãos e irmãs, e vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, nesse momento nós oramos, renovando o voto da certa segunda-feira, de cura, de milagre, de prosperidade, de fartura e de vida abundante. E também hoje completa o mês e completa a campanha. Deus nos prova para ver o que está dentro de nós, para nos aperfeiçoar. E quando Deus aperfeiçoa alguém, Ele leva a riqueza, a fartura, ao benefício, ao sucesso empresarial, financeiro, ministerial, familiar. Senhor amado, e o que mais tem trazido honra para os que servem a Deus é a lei do reconhecimento, porque muitas vezes não precisa nem orar, a bênção já acompanhará com certeza aqueles que
estão debaixo das autoridades e reconhecem o que a palavra de Deus declara. Ó Deus amado, abençoa a todos nesta noite, como a multidão vieram à tarde, Senhor, completando esta campanha, e abençoa agora neste horário também. Louvado o nome de Jesus. Pai, muito obrigado pelo término deste mês, ó Pai, e já consagramos o mês de abril para ricas e copiosas vitórias. Pai amado, que venhamos ser aprovados dia após dia, que venhamos ter a visão da lei do reconhecimento, que é uma prova que vai até o último dia da vida, até Jesus voltar. Que venhamos estar atentos, aonde tivermos, temos que procurar a autoridade, sujeitar a autoridade, jamais ter a síndrome de Satanás de maneira alguma. E Jesus se alegrou daquele centurião romano, porque foi uma das poucas pessoas que reconheceu ele como rei, como salvador eterno, que é aquele que desceu do céu e não se considerou nem digno de recebê-lo na sua casa, e declarou: fale só a palavra que meu criado sarará. E ele tinha a visão de autoridade, e Jesus se alegrou daquele homem. Louvado o nome de Jesus. Pai amado, muitas leis do reconhecimento traz vitória que nem imaginamos, traz honra, traz benefício, traz sucesso, traz honraria, mas quebrar os princípios do reconhecimento traz lepra, doença, miséria, sofrimento, padecimento e tragédia. Tenha misericórdia, Senhor, que a igreja venha estar atenta para servir a Deus, para buscar o Senhor, para buscar o Pai eterno. Torne mesmo esta obra santa, gloriosa, sem ruga e sem mácula. Aviva o teu povo, aviva a tua obra. Cumpra, Pai, avivamento em nosso meio. Confirma tão grande vitória, que todos tenham compreendido a lei do reconhecimento, que é uma das principais, ó Pai, provas que é ao longo da vida. É a única prova que não cessa, ela vai até o último dia da vida, até Jesus voltar, que é a lei do reconhecimento. Louvado o nome de Jesus. Que todos tenham compreendido a revelação da palavra, entendido a tua verdade, compreendido o teu propósito. Quem não vive a lei do reconhecimento morre na lepra ou entra em decadência, não agradará a Deus. Tenha misericórdia, Senhor, que venhamos ter a visão da palavra, vida abundante para todos, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus, uma salva de palmas para louvar e bendizer o santo nome de Jesus Cristo.